Bom dia a todos. Então, nós vamos ter mais um dia do Comunica Labeco. O Comunica Labeco ele é um projeto de extensão do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Pará. Hoje a gente tem a palestra do Dr. David Sainz, né? O Dr. David ele é biólogo pela Universidade de Miami. É isso, né, David? De Miami? De Florida. De Flórida. Flórida, desculpa. Da Universidade da Flórida. E doutor pela Texas A&M, no Texas. Sim. E hoje ele é investigador também na Texas A&M. Então, gostaria já de agradecer, David, aceitar o convite. Vai ser muito bom a gente ouvir a sua palestra, ainda mais nessa semana. Essa semana, dia 19, foi dia do índio, então a gente já vem aí trazendo um pouco da origem indígena dos sarapós e um pouquinho da evolução, né, da eletroconcepção. Então, David, te passo a palavra. Muito obrigado mais uma vez aí por aceitar. Então, vamos... Peço a todos que deixem os microfones e a câmera desligada, só do David. No final, a gente abre para perguntas. Tá bom? Obrigado, David. Muito obrigado, professor. Eu vou tentar apresentar em português, mas provavelmente vou precisar usar um pouco de inglês e talvez algum portunhol também. Ok, então eu vou falar sobre a origem indígena dos sarapós, os peixes gimnotiformes, e a perspectivas ecológicas sobre a evolução da eletrorecepção. Então, eu me considero um biólogo sensorial. Os sistemas sensoriais me fascinam porque são eles que nos permitem experimentar o mundo. Esses sistemas evoluirão ao longo de centenas de milhões de anos como função principal de coletar informações sobre o meio ambiente. Como você pode ver nessas imagens, existem muitas maneiras diferentes de os animais fazerem isso. Então, naturalmente, a diversidade dos sistemas sensoriais reflete os vários ecossistemas, nichos que os organismos ocupam. Por exemplo, não faria muito sentido para animais subterrâneos como esta tupeira de nariz estrelado investir na manutenção de um sentido visual elaborado como esta coruja. Mas hoje eu tenho o prazer de falar sobre meu sentido preferido, a eletrorecepção, em um grupo de alguns dos meus animais favoritos, os peixes elétricos. Mas o que é um peixe elétrico? Existem muitos animais que podem detectar eletricidade, e todos os animais que você vê aqui podem detectar eletricidade, mas poucos podem gerar ativamente eletricidade. Os verdadeiros peixes elétricos são encontrados principalmente em dois grupos de teleóstos. Os mormyrids, vistos aqui na esquerda, são encontrados na África. E os gimnotiformes, aqui à direita, são encontrados na América Central e do Sul. Esses peixes evoluirão totalmente independente de órgãos especializados que geram e detectam campos elétricos. Nesta foto, a gente também pode ver as formas das ondas de seus sinais elétricos. Então, hoje minha palestra vai focar nos gimnotiformes, os sarapó, que também inclui o famoso poraquê. O poraquê é o único gimnotiforme que pode gerar uma grande choque, e todos os outros geram apenas campos elétricos muito fracos, mas temos muito que aprender deles em muitas disciplinas diferentes, da biogeografia à neurociência.
A maior parte da minha pesquisa se concentração na fisiologia desses peixes, mas hoje vou falar sobre outra coisa. Mas antes de falar sobre pesquisa, vou primeiro falar sobre de onde os gimnotiformes se originaram. E também eu quero reconhecer que essa não é minha história. Esta é uma história compartilhada por alguns povos indígenas da Amazônia, os Tezaná e Tuyuca. E gostaria de agradecer ao Museu da Amazônia por fornecer as imagens e a história. E a arte é do artista Feliciano Lana. Então, existiu um ser chamado Wasu. Ele era primo do Diabo Sem Cu. Ele era solteiro e nunca conseguia mulher para ficar junto com ele. Ele morava na área da Serra do Traíra. Ela viajava por todas as aldeias naquela área a fim de procurar mulher. Viajava pelo rio. Ele descendeu e chegou ao rio Traíra. Subindo o rio Traíra, Wasu chegou à Cachoeira Jacamim. Era a aldeia dos Jacamins, a caça dos pássaros. Ali havia mulheres, mas nenhum queria ficar com ela. Então, Wasu estava triste. Ele ficou triste, porque já estava quase chegando perto do seu povoado, sem conseguir mulher. Passando daquelas cachoeiras, encontrou um porto. Ali estava uma canoa. Wasu encostou a canoa no porto da Serra do Diabo Sem Cu para ver quem estava morando naquele lugar. Ele viu uma casa onde um homem estava morando sozinho. O homem reconheceu de longe que era seu primo e ele visitou com ele, o Diabo Sem Cu. Teve um momento em que Wasu estava com necessidade de defecar e daí foi para o campo. Lá encontrou algo parecido como um beiju curado, bem quentinho. Como o Wasu estava com fome, comeu o beiju. Na verdade, aquele beiju era cocô do Diabo Sem Cu. Como ele não precisa regurgitar os seus resíduos. Um dia, o Diabo Sem Cu foi convidado pelo pessoal de outra aldeia para ir tomar caxiri com elas. Ficou somente seu primo Wasu. À tardinha, Wasu começou a ouvir um barulho no alto do giral da casa. Viu que algo se mexia. Ele abriu o baú, de onde surgiu uma mulher bonita. Um dia, o Diabo Sem Cu viu que Wasu defecava diferente. Curioso, quis saber como ele fazia para defecar assim. Seria possível me furar também para eu defecar por trás? Perguntou o Diabo Sem Cu, que ele já não quer defecar por a boca. Como Wasu estava querendo matar o Diabo Sem Cu para ficar com sua mulher, enfiou um pedaço de pau com força até chegar na garganta do Diabo Sem Cu, que morreu. Depois que o Diabo Sem Cu morreu, Wasu puxou o pedaço de pau, arrancando suas tripas. Essas tripas deram origem a diversas espécies de peixes sarapós. O sarapó cunuri, sarapó comprido, sarapó grande e sarapó das folhas. Todos os peixes que têm o ânus pertinho da boca. As serras onde elas moravam ficam próximas do rio Traíra. Uma se chama o Wagututu, Wasu Gututu, e a outra se chama o Diabo Sem Cu. Isso é a história. Eu adoro os peixes elétricos.
que ensinarão tanto ao mundo ocidental em muito pouco tempo. Mas gosto da história porque é uma prova de que esses animais foram reconhecidos, estudados e apreciados por muitas gerações antes de nós. Então, agora que você sabe de onde eles se originam, podemos falar sobre algumas pesquisas. Ginotiformes são encontrados em diversos habitats aquáticos, com diferentes propriedades físicas e químicas. Algumas dessas propriedades podem afetar o sentido elétrico, como a temperatura, a condutividade, ou concentração de íons, oxígeno, pH e carbono orgânico dissolvido. Então, você pode encontrar os gimnotiformes nos rios grandes. Aqui é o famoso Encontro das Águas, em frente de Manaus. Rios como o Xingu e também em lagos ou hábitats lênticos. E aqui você me pode ver tentando coletar alguns no Lago Catalão, em colaboração com o professor José Gomes, do INPA, aqui no Lago Catalão. Outras espécies estão restritas a pequenos igarapés. À esquerda você pode me ver usando um pedaço de pau na água que tem um cabo amarrado a ele. Esse cabo estava conectado a um amplificador que eu usava para ouvir as suas descargas elétricas. Aqui estão algumas espécies que podem ser encontradas nesses igarapés. Um gimnotus da mesma família que o poraquê, e duas espécies de Gymnohamphitis, que são muito legais, se enterram na areia. Ok, então também primeiro preciso dar algumas informações básicas. Usando um órgão elétrico especial, eles geram um sinal que é chamado de descarga de órgão elétrico, ou DOE. Então, os órgãos elétricos são constituídos por eletrócitos, que são células musculares modificadas, ou, no caso de uma família, células nervosas modificadas. Cada célula dispara uma descarga que individualmente é referida como um micro-DOE. Um núcleo de marca-passo no cérebro faz que as células disparem simultaneamente e a voltagem, ou você fala tensões, de cada célula somam como baterias em uma lanterna para produzir o DOE completo. Então, aqui você pode ver todos os órgãos do coração, tudo o crítico fica aqui. E tudo o corpo, o resto do corpo é quase somente para o órgão elétrico. O DOE tem duas funções principais: a eletrolocalização, mostrada aqui, permite que os peixes naveguem e encontrem presas no fundo dos rios escuros. Além disso, a grande maioria desses peixes são nocturnos, o que lhes dá a vantagem de serem ativos quando a maioria dos outros organismos estão inativos. Quando o peixe produz um DOE, os objetos em seu ambiente distorcem seu campo elétrico, dependendo das propriedades capacitivas e resistivas desses objetos.
objetos com capacitância mais alta puxam aqui como capacitância, puxam o campo ao redor deles, enquanto objetivas mais resistivas projetam sombras elétricas. Elas também podem realizar o que é o chamado do comportamento de exploração. Então, você pode ver que elas nadam para a direita e para trás também. So, like a scanning behavior. Sim, nadando para frente e para trás. E aqui você pode ver como a nadadeira anal ondula para frente e para trás para criar esta locomoção única. Ok. A outra função principal de DOE é a comunicação. Como você pode ver nas imagens à direita, cada espécie tem uma forma de onda de DOE específica. O DOE pode transmitir informações sobre a identidade dos peixes, como o sexo, o estágio de desenvolvimento ou condição corporal. Os peixes também podem aumentar rapidamente a taxa de descarga durante as interações sociais, como as disputas territoriais, ou, não sei como dizer também, exibições de cortejo, courtship displays. E tem a DOE tem diferentes parâmetros, como amplitude daqui a aqui. A taxa de descarga aqui tem 2 DOE em 3 milissegundos, aqui tem 4. Também tem diferentes propriedades de forma de onda, como um número de faces, tem 1, 2, 3, aqui tem 1, 2. E a frequência espectral, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Ok. Finalmente, eu posso falar sobre a minha pesquisa mais recente. Então, eu mencionei na introdução que os sistemas sensoriais podem ser moldados por seu ambiente. Mas não acho que eu enfatizei a intensidade desses efeitos do meio ambiente. Neste estudo, procurei evidências de que os diferentes ambientes notiformes onde eles habitam podem influenciar a distribuição de eletroreceptores em suas cabeças. Aqui você pode ver muitos poros de eletroreceptores. Aqui está o olho do peixe Steptogenes elegans e a boca. And this is the nose, a nariz, the nares. E todos isso são eletroreceptores. Yeah. Ok. Então, a seleção natural pode afinar os sistemas sensoriais a ambientes muito específicos. O sentido visual é bem estudado a respeito do como pequenas diferenças no meio ambiente de illumination of light, iluminação, efetuam adaptações evolutivas nos olhos do peixe. Por exemplo, em cíclidos, alterar o ambiente de iluminação durante o desenvolvimento pode alterar a expressão dos receptores de luz no olho, de ópsinas, e também a abundância relativa de células fotorreceptoras e a sua conectividade neural.
Isso é importante porque você pode imaginar como o ambiente de iluminação é diferente para diferentes tipos de água, como a água preta e água branca. Como muitos peixes dependem da visão para encontrar alimento e identificar parceiros, like the mate. Isso pode ter um grande impacto na evolução de uma espécie. Ok, entanto, não sabemos muito sobre como diferentes ambientes podem afetar pequenas adaptações em eletrorecepção. Alguns estudos em elasmobranquios, como tubarões e raias, sugerem que a densidade e distribuição dos eletroreceptores depende do ambiente em que vivem. Aqui você pode ver que é o número aqui de poros no eixo da y-axis está associado ao hábitat do tubarão, como alguns tubarões ocorrem em hábitats mais pelágicos, outros mais bênticos e outros também como Recife. E também um estudo de raios descobriu que as espécies que ocorrem em maiores profundidades tinham menos poros eletrosensoriais e uma proporção maior dessas poros estava distribuída ao longo da superfície dorsal. Além disso, as espécies que comem peixes têm os poros ventrais mais distribuídos pelo corpo, pela parte ventral, e aquelas que comem invertebrados têm uma maior concentração de poros ao redor da boca. Os elasmobranquios têm órgãos, os eletroreceptores se chamam órgãos ampulares, e esses órgãos ampulares podem detectar correntes elétricas diretas e correntes alternadas de baixa frequência. A função primária desses eletroreceptores é localizar a presa. Esta é uma propriedade passiva. E os peixes fracamente elétricos têm vários tipos de eletroreceptores. Eles também têm receptores ampulares, como os elasmobranquios e como os tubarões. E essas poros se abrem para a superfície. Você vê aqui como está aberto a superfície, é um canal à superfície. E detectam campos elétricos passivamente. Então, aqui também está aberto a superfície. Mas os peixes fracamente elétricos também têm órgãos tuberosos. Esses poros não se abrem para a superfície e têm vários subtipos fisiológicos. Esses subtipos podem codificar diferentes coisas como a amplitude e a fase, o tempo da onda da sinal elétrica. E esta é uma propriedade ativa. Então, os eletroreceptores tuberosos são sintonizados na frequência de DOE. Desculpa, em inglês é EOD. Importante, os tuberosos órgãos tuberosos são importantes para a eletrolocalização e comunicação ativa. Os tipos de eletroreceptores podem ser distinguidos pelo tamanho dos poros e tendências de agrupamento. Aqui a gente pode ver, isso são os órgãos tuberosos, os grandes, e aqui um agrupamento como a rosette,
Rosetta, tem os receptores ampulares. Então, minhas perguntas, eu quero saber se a distribuição dos poros dos eletroreceptores varia entre as espécies de gimnotiformes. E também eu quero saber se a distribuição dos poros reflete o uso do hábitat às estratégias tróficas. Mas tem algumas complicações em peixes fracamente elétricos versus os elasmobrânquios. Primeiro, os elasmobrânquios só têm eletrorecepção passiva, não é ativa, como os sarapó. E também, o sarapó tem diferentes tipos de eletroreceptores especializados para diferentes funções. A comunicação é claramente um fator muito importante que contribui na evolução dos sinais elétricos e pode afetar a distribuição dos eletroreceptores. Também a água salgada, em contra da água doce, pode afetar a localização e a sensibilidade dos eletroreceptores. Tem bagres marinhos que também têm os mesmos eletroreceptores que os bagres na água doce, mas esses eletroreceptores ficam mais dentro, ou a uma profundidade mais dentro do pele do bagre marinho. E, finalmente, as famílias, os gimnotiformes, mostram conservadorismo do nicho, do filogenético. Então, normalmente é muito comum se os gimnotiformes de uma família ocorrem no mesmo tipo de hábitat. Então, eu acho que a gente pode imaginar que os eletroreceptores vai ter a mesma distribuição em gimnotiformes da mesma família. Acho que não tem muito tempo para falar sobre os métodos, mas se tem tempo e vocês querem saber mais, talvez pode perguntar depois. Inicialmente eu achei que ia fazer um processo muito fácil, mas foi muito difícil. Yeah, I'll talk later. Mas eu contei todos os poros usando um programa Fiji ou ImageJ para contar tudo. E eu contei os poros em 6, somente na cabeça, aqui, e a cabeça foi dividida em 6 zonas, usando poros do canal da linha lateral. Assim, aqui veio os poros da canal da linha lateral, mas eu não I didn't incluir aqui, I didn't draw, não estão dibujados os poros do canal da infraorbital pores. Então, tem 6 zonas, tem 2 na supraórbital, tem uma em frente e anteriormente do óleo, e tem a posteriormente do óleo. E tem igual para as outras 2 zonas. Para infraorbital tem anteriormente do óleo e posterior. E também na parte ventral da mandibular preopercular tem anterior e a posterior do óleo. Ok, e meus resultados. Então, as espécies mostraram diferenças óbvias na distribuição dos poros. A densidade e a distribuição não era dependente do comprimento total do peixe ou o comprimento da cabeça. Algumas espécies exibem poros de mais de uma classe de tamanho, e algumas diferem das medições publicadas anteriormente.
Então, foi um pouco difícil, a vezes, saber o que eu estava olhando, porque tem muita variedade. Ainda não sabemos muito sobre os diferentes tipos, ou morfologia dos poros, diferentes tipos de eletroreceptores, em a diversidade das espécies. Então, isso é uma gráfica um pouco complicado, mas não é muito complicado. Eu vou explicar aqui, então, cada espécie, e isso exhibe this shows a distribuição. Então, aqui tem as diferentes zonas, o infraorbital, no meio, aqui a parte ventral, isto é posterior ao óleo e anterior ao óleo, e isto é na parte dorsal. Então, você pode ver que tem muitas diferentes distribuições de eletroreceptores. O verde, os tuberosos, e o vermelho é o ampulário. E aqui também você pode ver os different symbol, sinal, para cada família. Então, não necessariamente é dependente da família. Aqui tem duas famílias, espécies da mesma família com diferentes distribuição. Aqui, o Paratheronotus asmani é mais parecido à distribuição a Amphitis marmoratus. A direção é diferente, de maior concentração, mas a distribuição é parecida. E também eu queria saber se, como nos tubarões, se os hábitat, a classificação da hábitat grande, como pelágico ou bêntico, no caso dos gimnotiformes, estamos vendo o hábitat lêntico, encontra o hábito lótico, como o rio ou lago. Mas parece que a classificação do hábitat não tem um padrão em geral da distribuição. Mas parece que se tem a associação com a estratégia trófica do peixe. Por exemplo, em Rhabdolicops eastwardi, a maior densidade dos poros eu encontrei na superfície dorsal, aqui. Esta é outra espécie, eu não tenho uma foto, uma boa imagem do peixe de eastwardi, mas os dois peixes, espécies, são especialistas nos rios, riofílico, e também é plantívoro. Esta espécie se alimenta na coluna da água do zooplâncton e pequenos insetos. E você aqui pode ver que a densidade é na parte dorsal, verdade? É a única espécie que também a zona posteriormente do óleo também tem uma concentração muito grande, assim como os outros peixes não têm aqui essa concentração. Então, a gente pode imaginar que os peixes estão nadando na coluna da água, no rio, na parte muito profunda, e que os zooplâncton e os insectos estão passando por cima do peixe. Aqui, o peixe em água escura pode detectar os plantívoros que estão passando por o rio e pode subir rapidamente para comer as presas. Então, o Amphitis marmoratus tem uma boca como um tubo e por isso a gente pode ver que tem aqui no meio, anteriormente do óleo, também na parte ventral e também na parte dorsal. Tudo a boca tem uma concentração grande. E o tubo, elas usam a boca para procurar
as presas o substrato, como o parte bêntico. Então, usas o tubo para meter, meter o tubo ou boca dentro dos, não sei como se holes, buracos, no substrato para procurar as presas. E a Dontosternarchus clarkai se alimenta de invertebrados bentônicos e tem uma boca de formato de como V, um pouco weird, um pouco just strange, e que também talvez como W. Então elas estão procurando no substrato por os as presas, e eles também possuem um órgão elétrico acessório que fica aqui também no queijo, no queijo. Então, a gente pode imaginar que usando isso, outro órgão elétrico, essa concentração muito grande aqui na parte ventral, no queijo, pode assistir o peixe de encontrar as presas no substrato. Aqui tem uma imagem do sol, 2 milímetros em total no queijo do Dontosternarchus clarkai. Então, eu contei todos esses poros. Em total, eu contei 29.000 poros em somente as cabeças de 8 espécies, 8 individuais. Tem muitos poros. Então, a concentração é bem grande aqui. Então, agora eu espero que essa imagem tenha agora mais sentido para vocês. Então, a concluir, a distribuições dos poros de eletroreceptores mostram diferenças claras nas cabeças de diferentes espécies. Os dados ecológicos sugerem que algumas diferenças estão relacionadas a diferentes estratégias de alimentação. A eletrocomunicação é possivelmente mais importante para a distribuição de eletroreceptor em outras espécies que não têm um padrão muito óbvio, com associação da estratégia de alimentação. Mas também precisamos informações adicionais sobre a distribuição de diferentes subtipos de eletroreceptores. Porque eu encontrei muitos diferentes tipos que ainda não foram described, que ainda não sabemos delas, e também precisamos mais dados ecológicos para uma melhor compreensão de como o ambiente, a dieta e as interações sociais de umas espécies contribuem para a evolução e organização do sistema eletrosensorial em gimnotiformes, porque tem muito poucos dados ecológicos sobre muitos gimnotiformes, especialmente sobre a dieta e interações sociais. No futuro, eu quero perguntar se a distribuição de poros sobre os eletroreceptores no tronco do peixe, e também eu quero comparar a distribuição de poros cefálicos em espécies com morfologia da cabeça sexualmente dimórfica e também em morfos masculinos alternados. Então, tem por meio, acho que são 3 ou 4 espécies, talvez mais, de sarapó, em que tem morfologia diferentes,
sexualmente dimórfico, que você pode ver uma fêmea e 2 machos, e os machos também, esses 2 são adultos, mas tem diferentes morfologia da cabeça. Não sabemos por quê, mas provavelmente alguma tipo de estratégia alternativa de sexual, verdade, dos machos. E também eu com este projeto eu encontrei algo que eu não esperava, algo muito legal que eu também eu quero compartilhar com vocês. Eu achei algo um pouco estranho em algumas espécies, que tem o Sternarchorhynchus cramptoni, nombrado pelo professor Crampton o Centro Flórida, que ela estuda muitos gimnotiformes. Em esse peixe que vai ver, a gente pode ver a boca de Sternarchus cramptoni, umas espinas aqui umas espinas aqui na boca e também aqui em cima da boca. E essas espinas parecem ser espícula do esponja. Então, acho que descobrimos uma interação inesperada da esponja e do peixe. E tem 3 espécies, eu encontrei 3 espécies com muitas espinas ou espículas de esponja no cabeça. Esta é outra espécie, Distociclus coninrostris. Você pode ver que algumas espécies, como o Sternarchorhynchus goldii, têm muitas espículas, e somente encontramos as espículas na cabeça do peixe, não foi no tronco ou no corpo, somente na cabeça. Então, não acho que foi consequência do método de coleção dos peixes. Acho que os peixes foram a propósito, bom, talvez não a propósito, mas é a consequência do comportamento do peixe. Aqui pode ver mais no resumo, tem muitas. Então, eu quero saber por que tem na cabeça as espículas. É possível, eu falei como uma experta de esponjas, que parece que pode ser, não sabemos com certeza, do gênero Oncosclera. Então, por que os peixes elétricos estão recebendo as espículas na esponja no rosto? Pode ser porque as esponjas escondem os invertebrados saborosos. Até agora, as espículas são encontradas, como eu falei, apenas na cabeça, em 4 espécies. E também o conteúdo do intestino desses peixes mostra espículas quebradas adicionais e também larvas de invertebrados, principalmente da família Chironomida. Alguns estudos recentes identificaram muitas espécies de quironómidos que usam esponjas como refúgio e também, em alguns casos, fontes de nutrientes. Elas estavam comendo a esponja. Então, é possível que os peixes elétricos estão usando seu sensor elétrico para se alimentar de invertebrados escondidos dentro das esponjas. Mas ainda não sabemos com certeza. Então, com isso, muito obrigado a todos vocês por ouvir meu palestra. E eu quero também
want to thank muito obrigado a essas pessoas que me ajudaram com esse projeto e o laboratório de Kirk Weinmiller e essas outras organizações que me ajudaram para fazer a apresentação, a investigação. Com isso, se vocês têm umas perguntas, eu posso tentar. Muito obrigado. Foi fantástico. Teu português está bom, viu? Não se preocupe. Obrigado. Ainda falta muita prática, tem muito tempo. A última vez eu visitei em 2016, por alguns meses. Não, mas tá muito bom, perfeito. Pessoal, então a gente pode abrir agora para perguntas, comentários. Eu estou acompanhando aqui no Facebook também, David, se aparecer alguma pergunta lá, eu trago para cá. Ok, sim. Você pode perguntar um pouco devagar para o... Com certeza, não tem problema não. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, fiquem à vontade também. Temos algumas perguntas aqui. Espera aí. A Elisa Garcia está perguntando se você encontrou dimorfismo sexual entre os eletroreceptores. Eu não procurei, porque foi muito laborioso, você fala laborioso, fazer o experimento. Então, eu só vi uma espécie, um individual para cada espécie, porque, se você lembra, que eu falei que os eletroreceptores tuberosos não abrem, não fica aberto para a superfície. Então, eu preciso, para tomar as imagens, remover tudo a epidermis, a pele da superfície, e milímetro por milímetro da cabeça. Então, é muito trabalho para só tirar imagens de uma espécie. Então, eu quero... é possível, mas não sei. Boa pergunta. Ok. Ela fez uma outra pergunta também, mas parece que você já respondeu no final. Deixa eu ver. Na preparação para a captura das imagens, você conseguiu encontrar diferenças na epiderme dos animais que inserem o focinho no substrato, como o Ramphictis e Gymnoramphictis? Eu imagino que tem alguma diferença. Cadê? Peraí que eu perdi minha pergunta. Acho... Ela quer saber se você encontrou alguma diferença nos Ramphictis ou Gymnoramphictis. Eu acho que você já até respondeu, mas se quiser completar. Sim, no Ramphictis, então eu pude fazer o experimento com uma espécie de Ramphictis, Ramphictis marmoratus. Os outros, que também eu também quero saber como, porque tem outros peixes. Isso é um apteronótide, e essa espécie também é um apteronótide, que é outra família, a família igual que essas espécies. E o Ramphictis, que também tem a boca como que de forma de tubo. Mas eu não pude contar os eletroreceptores nas outras espécies que têm boca com tubo. Eu quero fazer isso no futuro, mas as outras espécies, elas tiveram muito não doente, like a injury. They were damaged. Então é difícil contar com muito precisão. Mas não sei, mas é interessante, é muito possível. Beleza. Você já tinha respondido um pouquinho no final.
Tem uma outra pergunta do Ricardo Campos da Paz, do professor Ricardo. Ele parabeniza a sua apresentação. Sobre as espículas, ele fala: quando participei do projeto Calha Amazon, lembro que coletamos muitas esponjas junto com material de peixe elétrico, né, as esponjas, em alguns locais. E ele fala que seu português está muito bom. Ele pergunta também se você examinou algum gimnotide. Quê? Se você examinou gimnotide. Eu não. E tem outro estudo de um laboratório no Uruguai que fiz um estudo muito legal somente com o gimnotide. Mas eu precisava terminar meu doutorado e não tive tempo para fazer. Eu queria fazer todas as espécies, mas eu gostaria muito. Mas se você quer, eu posso compartilhar esse arquivo. É muito legal. Eles também fizeram uma parte histológica. Então, você pode ver os diferentes subtipos fisiológicos. Mas eu não fiz. O Ricardo também ele comenta que tem uma dissertação do INPA, né, de um trabalho de 95 do Marcelo Garcia, e ele coloca a pteronotide se alimentando de esponjas. Um gimnotiforme, um gimnotide? Acho que a pteronotide, a pteronotus, eu acho. A pteronotide, né? Se alimentando de... Talvez pode ser acidental. Não sei como elas, como sim, pode ser. É interessante. Talvez elas estão tentando comer invertebrados que moram dentro do esponja ou se comem na esponja. Pode ser. Mas é muito legal. Eu acho que é uma interação provavelmente muito mais comum do que nós sabemos, mas eu acho que a parte mais legal de encontrar as espículas foi que esses peixes foram coletados até mais que 25 anos e ficam as mostras ficam no museu em Filadélfia, aqui nos Estados Unidos. Então, é muito importante manter as coleções do museu, porque depois de 25 anos, você ainda pode encontrar ou aprender coisas não só morfológicas, senão também sobre interações ecológicas de as espécies. Sim, muito legal. Alguém aqui na sala quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Thiago? Eu quero. Parabéns, David, pela palestra. Não tinha tido a oportunidade de ver antes a apresentação e realmente matou muita curiosidade da minha. Primeiro é uma pergunta, depois um comentário. A pergunta é que, em algum momento da apresentação, você comentou sobre conservatismo filogenético de nicho. E aí eu entendi que, aqueles gráficos de distribuição de eletroreceptores, a gente consegue observar que não tem um padrão por família. E aí eu queria saber se o conservatismo ele foi mensurado, alguma medida de sinal filogenético foi feita, ou foi pela interpretação dos padrões geométricos das distribuições. E essa é a pergunta. O comentário é que considerando o que eu estou entendendo, o não conservatismo de nicho, a gente pode estender esse não conservatismo também para os aspectos alimentares, né? Se eles estão associados às táticas alimentares, eu posso dizer também que a evolução dos hábitos alimentares das diferentes famílias, dentro das diferentes famílias, também foi completamente diferente, por oportunidades ecológicas e evolutivas completamente distintas, né? Bem interessante. Sim, eu estou de acordo. Eu acho que
os estudos que encontraram a conservação filogenética, esses estudos somente a presença, você fala que os mesmos que espécies da mesma família ocorrem no mesmo tipo de hábitat, mas a morfologia da cabeça, muitas espécies dentro de uma família pode ser muito diferente e provavelmente que elas também se alimentam de diferentes coisas, em diferentes tipos de presas, e por isso aqui encontramos diferentes distribuição de eletroreceptores, porque isso a alimentação, a estratégia de alimentação é mais importante para a distribuição. E pode ser outras, se não a forma de alimentação, mas por outras pessoas que essas espécies ainda ficam no mesmo tipo de hábitat e como a condutividade ou eu não falei sobre isso, mas a condutividade tem um efeito muito grande sobre a sensorial elétrico. Então pode ser por isso, e não sei porque some traits some traits pode ser mais plásticos, talvez podem mudar mais que outros. Mas isso aí é muito interessante. Eu estou de acordo com o seu comentário. Tá bom, obrigado. O Nonato Mendes, David, ele acha que seria interessante também uma avaliação ontogenética, né? Sim. Durante o desenvolvimento, você teria alguma variação, tanto na dieta quanto ocupação dos hábitats. Sim, então, a ontogenética durante o desenvolvimento do peixe, verdade, é o que você fala. Sim, então, eu tentei com o Scanning Electron Microscope, o microscópio que eu usei, só se pode... quando eu falei como the technician, como técnico, e eu queria olhar uma cabeça do peixe grande, ela estava muito surpreendida. Foi a única pessoa doida tentando de fazer uma cabeça do peixe inteiro grande. Então, eu tentei de somente usar adultos, mas eu precisava usar também cabeças pequenas. E tem um estudo, uma pesquisa sobre desenvolvimento, a ontogenia de os eletroreceptores na Eigenmania. E parece muito interessante porque parece que o padrão dos eletroreceptores no tronco, no corpo, tem patrão, é muito típico, tem muito entre indivíduos tem o desenvolvimento é quase igual entre indivíduos, mas na cabeça é um pouco mais plástico, não it's random, como começa a formar os eletroreceptores, a localização, não é estrito. Então, é muito interessante e eu quero saber mais talvez se você coloca um peixe que normalmente ocorre num rio e você coloca em um lago, uma piscina, se o desenvolvimento dos eletroreceptores vai ser diferente. Nós sabemos. Eu lembrei, David, quando um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui na Amazônia foi em parceria com o pessoal do Laboratório de Fisiologia aqui da universidade, que foi para trabalhar com o tralhoto, com o Anableps, né, o peixinho lá de 4 olhos.
Sim. E eu lembrei bastante coisa porque a gente via a concentração de células, né, dentro do globo ocular do tralhoto. E a gente percebeu que você tinha muito maior concentrações de células, né, de visão na parte inferior do olho. Por quê? Porque ele enxerga muito melhor para fora da água, né? Então ele tem uma acuidade visual muito mais inferior do que superior. Porque superior ele enxerga para baixo e inferior você enxerga para cima. E isso bate claramente, né? Me convidaram para o trabalho para falar um pouco da ecologia. É quando você entende por que ele foge, né, de predadores pulando e não ele não afunda no ambiente, né? Ele pula porque ele enxerga muito bem Sim. em cima, então ele consegue ver muito melhor o que está vindo por cima dele. Ah, muito legal. E É você muito publicou, tem publicação disso? não, e é muito legal, muito legal. O Ricardo, ele mandou no WhatsApp aqui, no WhatsApp não, desculpa, no Facebook, a dissertação do Garcia. Depois eu vou Ok, encaminhar legal. aqui para você Obrigado. Uhum. e tá aqui no chat. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, daí, David, a gente qualquer coisa eu posso, quem pedir seu e-mail, seu contato, Sim, eu sim. faço e Sim. vão te pentelhar e um dia a gente te espera aqui na UFPA para Ok. Não, coletarmos um talvez tipo o de formas. 2022 ou 2023. Com certeza, tá bom? Sim, Então, muito David, obrigado. muito obrigado aí pela palestra, foi excelente. Obrigado pelo aceite. Agradeço também todo mundo que está presente aqui no Zoom ou no Facebook. As palestras foram gravadas, então a gente disponibiliza depois no YouTube, né, essa palestra e vai ficar gravada também no Facebook. Sim. Então agradeço aí a presença de todos. David, muito obrigado. Se cuidem aí Vocês também, nesses tempos difíceis, se cuidam. Sim, mas vai passar isso, a gente vai poder se É. juntar, tá bom, gente? Então, muito obrigado aí a presença de todos. David, muito obrigado a todos aí pela participação.